Hola chicos, bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la profesora Elisiane e juntos vamos a estudiar um pouco mais. Bien? Antes de começarmos, vamos lembrar dos nossos avisos. Você que faz a atividade pela internet, não deixe de realizar a atividade obrigatória e assim garantir a sua presença na aula. Já você que tem entregado as suas atividades no colégio, não esqueça de cumprir os prazos que foram estabelecidos. Bien? Vamos nos lembrar do que vimos na aula passada? Em la clase passada, teníamos o título Como contribuir para ter um mundo melhor? Os gêneros textuais que estudamos foram campanha publicitária e letra de música. Estudamos também algumas ações no presente do subjuntivo e expressões relacionadas à temática. E em la clase de hoje, que vamos a ver? Na aula de hoje nós temos o tema Por que sem maíz não há país? Os gêneros textuais são campanha publicitária e lenda. Vamos estudar algumas ações no modo imperativo e também algumas expressões relacionadas à temática, leyenda del maíz. Antes de começarmos ainda a leitura de uma lenda sobre el maíz, eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre esse nosso título. Será que você conseguiu entender alguma coisa ou ficou assim bem confuso? Por que sem maíz não há país? Primeiramente, o que seria a palavra maíz? O que ela significa? Milho, né? Milho. Nesse contexto aqui que nós vamos estudar, por que sem maíz não há país? De que país está sendo falado? A que país se refere? Aqui nesse contexto, ao México, que é um grande produtor de milho, onde o milho tem uma importância enorme na cultura, toda a formação cultural desse país. É um país que depende muito da produção do milho. Mais de 8 milhões de hectares de milho são ali cultivados nesse país. Desses 8 milhões de hectares, 60% são de produtores, pequenos produtores, agricultores, que plantam para o consumo próprio de suas famílias, além de também contribuir e movimentar a economia desse país, já que é o 10º país em exportação de milho. Assim, tendo já essa informação, nós vamos começar a ler uma leyenda. Vamos a ler, então, La leyenda del maíz. Los indios aztecas adoraban al dios Quetzalcóatl, nombre que significa serpiente emplumada. Dicen que antes de la llegada de ese dios, los aztecas no tenían maíz y solo comían raíces y animales que cazaban. El maíz está escondido detrás de esas montañas. Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su colosal fuerza, pero no lo lograron, no consiguieron. Le contaron los indios a Quetzalcóatl. Y yo se los traeré, les prometió. El poderoso Dios no empleó la fuerza, sino la astúcia. Ele não utilizou força, mas sim a sua esperteza. Se transformou em uma hormiga negra e com a ajuda de uma hormiga roja marchó a las montañas. Fue difícil el camino y fueron grandes los esfuerzos, pero Quetzalcóatl sentía tanto amor por su pueblo que no se dejó vencer por el cansancio. Al llegar donde estaba el maíz, cogió un grano maduro en sus fuertes mandíbulas y emprendió el regreso. Aquí está lo prometido. Los aztecas plantaron la semilla, a semente del preciado grano, que aumentó sus riquezas. Desde entonces se volvieron más fuertes, eles se tornaram mais fortes, construyeron ciudades, palacios, templos y vivieron felices. Y por eso los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, el dios amigo de los hombres. Muito bem, você gostou da leitura? Será que deu para você compreender? Eu acredito que sim. A professora não costuma ficar traduzindo palavra por palavra, porque no contexto, no geral, eu acredito que você consegue compreender. Não tinha uma palavra assim que comprometesse
o entendimento do texto. Vamos então para a primeira atividade. Acabamos de ler uma leyenda. Señala as características que encontramos em el texto e que são próprias desse gênero textual. Então, você vai assinalar as características, se trata de mais de uma característica desse gênero da lenda e que se encontra nesse texto específico, bien? Então, temos as opções A. Pretende explicar hechos de la história, pretende explicar fatos da história. La história transcurre em um lugar concreto. Los hechos são reais, os fatos são reais, trata-se de fatos reais. Los personagens são humanos ou semi-humanos. Um tempinho para você responder e nós já retornamos com a resposta. Muy bien, chicos, vamos a corregir entonces. Acabamos de ler una leyenda, señala las características que encontramos en el texto que son propias de este género textual. Entonces, las respuestas son A. Pretende explicar hechos de la história, a gente vê isso na lenda, né? E a história transcorre em um lugar concreto, também percebemos isso nas entrelinhas do nosso texto. E lá D, os personagens são humanos ou semi-humanos, no caso do Deus ali citado em la leyenda. Mais uma atividade sobre la leyenda. Agora você vai escrever um pouquinho, espero que você esteja aí com o topolígrafo, com a sua caneta em mãos, para que você possa responder. A. Qual é a época em la que se desarrolla la história? Qual é a época que a história se desenvolve? Ela não está ali colocada lá, por exemplo, 1512, né? Não está assim, mas pelas entrelinhas, pelo contexto, você consegue saber. B. Qual é a comunidade protagonista de la leyenda? Isso sim foi citado no texto. C. Qual era o obstáculo para comer maíz? O que atrapalhava o povo de utilizar, de ter acesso ao maíz? E D. Que hicieron los aztecas? O que os aztecas fizeram para acceder ao maíz, para ter acesso, para conseguir o milho? Bien? Um tempinho para você responder e já voltamos para corrigir.
Listo, muy bien. Vamos a corregir. Entonces, en la A, teníamos la pregunta, ¿cuál es la época en que se desarrolla la historia? Época precolombina, quiere decir, antes del descubrimiento de América, antes da chegada de Colombo à América. B. ¿Cuál es la comunidad protagonista de la leyenda? Se habla de los aztecas. C. ¿Cuál era el obstáculo para comer maíz? La distancia y la dificultad para moverse en las montañas donde crecía el maíz. Y D. ¿Qué hicieron los aztecas para acceder al maíz? Pidieron ayuda a los dioses. Bien? Vamos a ler agora, vamos ler uma campanha comunitária. Vamos conhecer esse tipo de texto. É uma campanha atual no México, bien, que fala a respeito desse tema que estamos desenvolvendo na aula. Então, temos o título aqui, ¿Por qué sin maíz no hay país? Este 29 de septiembre celebremos el Día Nacional del Maíz. Únete a la caminata. El campo agoniza. Súmate y sálvate y sálvalo. Campanha nacional, Sem Maíz Não Há País. Cambiemos esse sombrio porvenir, significa vamos modificar esse futuro incerto. Caminemos juntos por um novo país. Alimentos campesinos para todas e todos. No a la imposição de transgênicos. Aí existe ali o horário da saída. Infórmate, registra e difunde tu evento, registra-te se queres participar como voluntário. E aí há o sítio, o e-mail www.semmaiznohaipaís.org. Bien? Então a gente tem essa campanha que, como eu já comentei, uma campanha atual no México que convoca a comunidade para uma caminhada, né, para que eles possam pensar, falar a respeito do tema e melhorar essa questão aí do cultivo do milho, que é tão importante, um alimento básico na cultura deles. Temos a atividade 3 agora. Em la página web Sem Maíz Não Há País, se explicam os propósitos de la campaña Sem Maíz Não Há País. Entre ellos está la defensa de la soberanía agraria y la reactivación del campo mexicano. ¿Cuál es el principal objetivo del afiche, desse póster que vimos, de la página anterior? A. Divulgar la campaña Sem Maíz Não Há País. Invitar a la gente a la caminata, ou informar el Dia Nacional del Maíz. Vejam que esses 3 itens, eles constam ali na campanha, mas a pergunta é, qual é o principal objetivo? Bien? Respondam e aí a gente já volta para corrigir, pessoal.
Muy bien, vamos corregir esta actividad, la actividad 3. Entonces tenemos acá la respuesta B, invitar a la gente a la caminata, ¿tá? A caminada, bien. Campaña comunitaria. Las campañas comunitarias tienen como objetivo aclarar y pedir la colaboración de la sociedad sobre un tema de interés general. Suelen tener un eslogan sencillo, costumam ter um tema simples que llame la atención y que cause en su público meta algún tipo de identificación. Presentan um lenguaje persuasivo, de convencimento. Las formas verbales que cumplen esta función suelen ser el imperativo y el infinitivo. En el afiche de la página anterior, la forma que predomina es el imperativo. Vamos falar agora um pouquinho, né, sobre esse modo de conjugação verbal, imperativo. Observe esses enunciados del afiche leído. Únete a la caminata, el campo agoniza, súmate y sálvalo. Los verbos destacados están en el modo imperativo y son usados para dar órdenes, consejos, hacer peticiones a una o más personas de forma directa. Otros verbos que aparecen en el imperativo son infórmate, registra y difunde. Vamos fazer uma atividade agora a esse respeito? La persuasión en el afiche incita a acciones individuales ou coletivas. Então, ali no anúncio que a gente viu, existe ali um convencimento, existe o verbo no imperativo e ele está ali incitando, convidando a comunidade a praticar ações que podem ser individuais ou coletivas, em grupo. A seguir, temos alguns verbos em el imperativo. Marca aí para acciones individuales ou AC para acciones colectivas. Temos celebremos, esses verbos no imperativo. Celebremos, únete, súmate, sálvalo, infórmate e cambiemos. Então, realize essa atividade e nós já voltamos para corrigir. Muy bien, vamos a corregir. Entonces, en la actividad 4, tenemos celebremos, é uma atividade coletiva, né? Está conjugada aqui com nosotros, celebremos. Únete, uma ação individual, está conjugada com tu, únete.
Ahí, súmate, uma atividade individual. Sálvalo, uma atividade individual, tu. Infórmate, uma atividade individual. E cambiemos, nós cambiemos, uma atividade coletiva, em grupo. Bien? Vamos então ao nosso quiz. Hoje leemos a leyenda del maíz e sobre este gênero textual eu peço a vocês que señalem as opções, mais de uma opção, corretas. A. Dan fundamento e explicação a uma determinada cultura. B. Tienen compromisso em narrar fatos reales. E C. Presenta a menudo criaturas cuya existência não ha podido ser probada. Número 2. El modo imperativo es usado para expressar opiniões, dar órdenes, consejos, hacer peticiones e C. Expressar incertidumbre, incerteza. Bien? Um tempinho para vocês pensarem, para vocês responderem e nós já voltamos para corrigir. Listo, muy bien. Vamos a corregir entonces. Entonces, en la 1, la leyenda de maíz, sobre este gênero textual, señale as opções corretas. Então, a correta é A e C. Dão fundamento e explicação a uma determinada cultura. E C, apresenta a menudo, com frequência, apresenta criaturas cuja existência não ha podido ser probada. Bien? E na 2, o modo imperativo é usado para, resposta correta, B, dar órdenes, consejos e hacer peticiones. Que hemos estudado hoje? Vamos nos lembrar um pouquinho? Então, fizemos a leitura da lenda, sobre o maíz, conhecemos uma campanha publicitária que está ainda sendo realizada, é realizada todos os anos lá no México, sobre o milho, sobre o maíz, e também retomamos um pouquinho a questão do imperativo, do modo imperativo. Muchas gracias, chicos, por sua atenção. Bien, hasta la próxima.